Olá, eu sou Ricardo Lulay e nesse vídeo continuaremos o nosso curso de Gravity Designer básico. No vídeo anterior, vimos como salvar documentos. E dando sequência aos assuntos, nesse vídeo veremos as principais ferramentas. E as principais ferramentas são essas aqui: a ferramenta Forma, a ferramenta Ponteiro, a Subseleção, a ferramenta Laço, a ferramenta Camada, a ferramenta Fatia, ferramenta Texto, a ferramenta de dar zoom, e a ferramenta de enquadramento. O Gravity Designer possui outras ferramentas, mas essas serão trabalhadas em outros vídeos um pouco mais avançados. Bom, então vamos lá. A ferramenta Forma, na realidade, é um conjunto de ferramentas de desenho de formas básicas. Também são conhecidas como primitivas. Alguns softwares tratam como primitivas. A primeira forma é essa aqui, a linha. A linha ela vai funcionar da seguinte maneira. No momento que eu der um clique e ficar pressionando o botão no mouse, ao arrastar, você vai ver que ele identificou um ponto inicial de construção dessa linha. E no cursor fica pendurada a outra extremidade não definida até o momento que eu largar o botão no mouse. Quando eu largar, então ele faz a definição. Então, esse é o caso aqui. Então, ele desenhou essa linha. Todas essas formas da ferramenta Forma, elas possuem uma característica interessante, que elas se associam à tecla de atalho Shift. Então, se eu pegar a ferramenta de desenhar a linha novamente e der um clique inicial e pressionar a tecla Shift, olha, vou pressionar. Você vai ver que a linha ela ficou perfeitamente na horizontal. E mesmo que eu varie o meu cursor para cima e para baixo, no processo de construção, ela se mantém na horizontal. Isso é uma característica normal em programas vetoriais. Na verdade, se eu forçar, eu vou forçar aqui para baixo, ó, estou vindo com o cursor para baixo e segurando o Shift. Agora ele fez uma inclinação da linha exatamente a 45 graus. Essa é uma configuração pré-estabelecida que o software possui, de que quando eu associar com a tecla Shift, ele mantém em angulações padrões. Então aqui fica a 0 graus, aqui a 45 graus, no caso negativo, e aqui a 90 graus, também no caso negativo. Mas isso pode ser para cima também. Ó. Isso pode ser para a esquerda, ó. Inclusive a construção, se ela for para a esquerda, mantendo essa angulação de 45 em 45 graus. Isso é muito interessante para manter quando você tem interesse em ter uma linha absolutamente na horizontal ou absolutamente na vertical, obviamente em 45 graus também. A segunda forma da ferramenta Forma é o retângulo. O retângulo também vai funcionar a partir de um clique inicial. Eu vou dar o clique e vou fazer o arrastamento do mouse, sem soltar o botão no mouse, e você vai ver que a construção do retângulo ela se dá no momento em que eu vario a posição a partir da origem, tanto no eixo vertical quanto no horizontal. E aí ele vai formando um retângulo. Aqui também, esse retângulo ele pode ser construído para baixo, à direita, pode ser construído para cima, à direita ou à esquerda, tanto faz. Mas quando eu pressiono a tecla Shift, assim como na linha, eu tenho uma consequência aqui. A consequência é que ele mantém as laterais do retângulo exatamente com o mesmo tamanho, ou seja, forma um quadrado. E quando você quer desenhar um quadrado, essa função é essencial. Ela é muito boa, ela ajuda demais. A terceira forma da ferramenta Forma é a elipse. A elipse, da mesma maneira, no momento que eu dou um clique, ele começa a construir a partir de um ponto inicial e ele tem a tendência de fazer uma elipse irregular. Porém, quando eu seguro o Shift, ela fica regular e a gente conhece essa forma regular como circunferência ou bola. É uma bola. A quarta forma é a forma polígono. O polígono ele tem uma característica que quando eu dou o meu clique inicial de construção, ele mantém no centro do objeto. E o objeto vai sendo construído de maneira radial, ou seja, expandindo para todos os lados, mantendo o centro travado. E eu posso
segurando o Shift, manter um alinhamento em um dos lados, olhando, no caso, para a base, no eixo horizontal. E uma característica interessante do polígono é que se eu vier aqui, nesse painel que se chama Aparência, eu posso determinar a quantidade de lados arrastando essa barra deslizante aqui. Então, observe que à medida que eu aumento o valor, o polígono vai aumentando a quantidade de lados. Se eu diminuo, acontece a mesma coisa, sendo que o polígono com a menor quantidade de lados é o triângulo. A quinta forma é o triângulo. O triângulo também é um polígono e ele também tem essa característica de construir a partir do centro dele. E à medida que eu expando, ele vai proporcionalmente aumentando todos os seus lados. Se eu segurar o Shift, ele tem a tendência também de fazer um alinhamento em um dos eixos, ou vertical ou horizontal. A sexta forma é a estrela. Também é um polígono, só que mais complexo, e ele também cria, a partir do centro ele trava. Ela tem a tendência também de manter o centro travado, e quando eu associo com Shift, ela gira em certos ângulos, onde você pode manter um alinhamento, por exemplo, pela base no eixo horizontal. Nesse painel Aparências, eu posso determinar quantas pontas a minha estrela vai ter. A próxima ferramenta é a ferramenta Ponteiro, que fica dentro de um conjunto de ferramentas que se chama Selecionar. Então a ferramenta Ponteiro é essa aqui. Para que ela serve? A ferramenta Ponteiro serve para selecionar e manipular objetos no documento. Então, por exemplo, se eu pegar esse retângulo aqui, com a ferramenta Ponteiro, eu posso arrastar esse retângulo para outras posições. Outra coisa que a ferramenta Ponteiro me permite é redimensionar o meu objeto. Todos os objetos possuem, quando selecionados essas alças, são 8 alças, e elas são arrastáveis. Quando eu arrasto, elas podem fazer a transformação do objeto no eixo horizontal ou no eixo vertical, ou os dois simultaneamente. Uma característica também da ferramenta Ponteiro é que se eu, com um objeto selecionado, eu pressionar a tecla Shift, eu mantenho a proporcionalidade no meu objeto quando eu faço o redimensionamento. Agora aqui é importante observar o seguinte: esses objetos que possuem colorização interna, eles são selecionáveis em qualquer parte visível deles. Esses objetos que não possuem colorização interna, eles não são selecionáveis na parte interna. Eles só são selecionáveis no contorno, assim como esses aqui. É possível selecionar mais do que um objeto ao mesmo tempo. Contudo, quando você estiver com um objeto selecionado e tentar selecionar o próximo objeto, você vai observar que ele tende a perder a seleção do objeto anterior. Mas é possível você fazer uma somatória de seleção de objetos pressionando a tecla Shift. Quando eu pressiono, agora estou pressionando, o meu objeto selecionado não perderá a seleção quando eu escolher o próximo objeto. Olha, e isso sucessivamente para qualquer objeto que esteja na tela. Quando eu clico numa região onde não há objeto nenhum, eu perco totalmente as seleções. Eu também posso fazer uma seleção de vários objetos por abrangência. O que seria isso? Eu escolho uma região externa a qualquer objeto, por exemplo, essa posição aqui, vou dar um clique, já estou clicando, e vou fazer um arrasto com o meu mouse. Eu estou fazendo lentamente e eu quero que você observe que esse retângulo resultante do meu arrasto não é a criação de um objeto. Isso aí é a identificação de uma região de seleção. Então, quando eu encostar num objeto e posteriormente em outro objeto, no momento que eu largar o mouse, vou também encostar lá em cima na reta. No momento que eu largar o mouse, esses 3 objetos estarão selecionados e os demais não. Então, por abrangência, eu posso fazer uma seleção total dos meus objetos no documento. Contudo, se eu quiser escolher objetos para selecionar distantes um do outro, com objetos intermediários, que eu não quero selecionar, o meu método de seleção por essa maneira de enquadramento torna-se dificultoso. Vamos supor que eu queira essa reta e essa estrela aqui embaixo. Se eu fizer uma seleção por essa maneira,
ele vai acabar selecionando todos os objetos do meu documento. Para conseguir fazer a seleção só da estrela e da reta, eu tenho que desselecionar, clicando em qualquer lugar do documento que não haja objeto, clicar em um dos objetos que me interessa, segurar a tecla Shift e clicar no outro objeto que me interessa. E uma vez que eu tenho o objeto selecionado, eu posso arrastar. Eles vão manter uma distância fixa, um em relação ao outro, nesse arrasto. E eu poderia, inclusive, deletar. Eu deletei aqueles dois objetos. Outra função importante da ferramenta ponteiro é quando eu seleciono, me surge esse elemento aqui, essa bolinha vazada na parte de cima. Esse recurso permite que eu rotacione meu objeto considerando-se um eixo calculado no centro do meu objeto. Mesma coisa, quando eu pegar o triângulo, eu tenho condição de rotacionar ele aqui. Ok? Muito bem. A próxima ferramenta é a ferramenta subseleção. A ferramenta subseleção, a funcionalidade dela está relacionada com a estruturação dos meus objetos. Então, é o seguinte. Quando eu tenho um objeto fechado e eu clico com essa ferramenta, com a ferramenta subseleção, aparece para mim as alças de redimensionamento, e se o meu objeto tiver ângulos no seu processo de construção, no caso o retângulo possui 4 ângulos, surge esse elementinho que é um ponto vermelho aonde tiver angulação. No caso aqui então são 4. Quando eu clico nesse ponto vermelho e arrasto ele no sentido para o centro do objeto, eu vou observar um efeito nesse arrasto que, na verdade, ao largar o botão do mouse, ele tornou o meu retângulo com canto arredondado. Deixa eu arrastar ele para cá. Então, meu retângulo ficou com canto arredondado. Um objeto circular, no caso a circunferência, não terá o que ser arredondado, porque tudo é redondo. Mas aparece um elementinho com ponto vermelho, só que ele não é um ponto arredondado como apareceu nesse outro objeto aqui. Ele é um pouquinho diferente. Pode perceber que é um losanguinho. Quando eu clico no caso da circunferência, eu vou ter como opção de edição transformar essa elipse num pedaço de pizza. E eu posso continuar. Olha, a mesma coisa acontece aqui. No caso do polígono, surgem os tais pontos vermelhos e eu posso transformar o polígono numa estrela. Olha que interessante. No caso do triângulo, eu posso também transformar numa estrela. Com uma forma um pouco diferenciada, mas é uma estrela. Também posso rotacionar. Posso redimensionar. Lembrando que eu posso alterar a quantidade de pontas desse polígono, porque estrela é um polígono. E no caso de objetos abertos, como essa reta, me surgem essas duas extremidades, não há ponto vermelho aqui, mas esses dois quadradinhos aqui, nós vamos ver num curso mais avançado de Gravity Designer, que esses quadradinhos aqui recebem o nome de nós, nós de ancoragem. E pelos nós, você pode construir objetos. Como esse objeto está aberto, ficam expostos os dois nós que ancoram essa reta aqui. E com a ferramenta subseleção, eu posso reposicionar o ancoramento desses nós aqui. Então, a próxima ferramenta é a ferramenta laço. A ferramenta laço, ela serve para selecionar os nós que compõem os objetos. Então, no caso, eu tenho um objeto aberto aqui que é a reta, e a gente viu na ferramenta anterior que a reta é formada por dois nós nas extremidades. Então, se eu pegar a ferramenta laço, eu consigo selecionar um dos nós ou até os dois nós. Então eu desenho à mão livre a região que eu quero que ele encontre nós e faça a seleção. Esses outros objetos aqui, apesar de eles possuírem nós, como eles ainda estão estruturados com a forma original que eles foram desenhados, no caso aqui um retângulo, aqui uma elipse e aqui as estrelas, ou polígonos, eles não disponibilizam os nós para edição, da mesma maneira como a retinha aqui está me fornecendo. Então, se eu tentar selecionar com o laço,
uma parte do formato ou o formato totalmente, ele não seleciona nada. Então, com esses objetos aqui, o único que permite que eu selecione os nós é essa retinha aqui. Mas eu posso pegar um desses objetos, vou pegar esse polígono, então vou trocar a ferramenta aqui para ponteiro, para selecionar o polígono, e transformar esse polígono em um caminho. Quando eu transformo em caminho, o formato desse objeto se mantém. Mas o Gravity Designer não vai mais reconhecer esse objeto como um polígono, e sim como um caminho que respeita essa forma original. Então eu vou clicar aqui no menu Modificar, vou clicar aqui em Caminho e vou colocar em Converter em Caminho. Pessoal, isso a gente vai explorar melhor num curso mais avançado do Gravity Design. Mas agora só para efeito de demonstração. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho mais um polígono, ou seja, por exemplo, se eu pegar aquela segunda ferramenta, a subseleção, eu percebo que não tenho mais aqueles pontinhos vermelhos, onde eu mexo em um deles e todos os demais pontos conectados se movimentam em sincronia com aquele ponto que eu escolhi. Agora não, agora isso aqui são nós individuais. Se eu clicar em um dos nós, eu mexo única e exclusivamente com esse nó. Então vou desfazer. E só para demonstrar agora a ferramenta laço, vou pegar aqui a ferramenta laço. E aí eu posso então selecionar os pontos que me interessam. Por exemplo, eu posso pegar isso aqui, bem como se eu contornar o objeto inteiro, eu pego todos os nós desse objeto. Mas só consigo pegar os nós de um objeto que esteja selecionado. Então, se eu clicar nesse objeto, eu posso pegar os nós desse. Se eu clicar nesse, eu pego os nós que me interessam desse aqui. Bom, vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta camada. Então é o seguinte, pessoal. É possível eu colocar os meus objetos em camadas. E aí eu preciso fazer uso desse painel aqui. Então eu quero que você observe que o Gravity Designer ele mantém uma relação dos objetos desenhados listados aqui dentro desse painel, camadas. Mas na verdade aqui eu não tenho camada alguma. Quando eu estou com essa ferramenta camada, eu teria condições de escolhendo um único objeto dentro de uma camada, selecionar todos os demais. Por exemplo, para movimentar, ou para desvisualizar, ou para modificar a cor de todos, ou para redimensionar todos, mantendo uma integridade entre as proporções deles entre si. Só que tudo isso só é possível quando eu tenho camada. Se eu tentar com a ferramenta selecionar qualquer objeto desse, ele não seleciona nada. Muito bem, para eu criar uma camada, eu vou clicar nesse íconezinho aqui, nova camada. Então aqui ele criou. Eu posso nomear essas camadas, tá? Se eu tiver necessidade de nomear, eu clico duas vezes em cima do nome camada 0, no caso aqui, e ponho lá, objetos 1, por exemplo, nome que eu quiser. Aí eu faço esses objetos entrarem nessa camada. Na verdade, é uma operação aqui do painel. Então, porque nesse momento essa camada está vazia, não há conteúdo nenhum. Mas eu posso pegar um objeto desse, ó, quando eu clico aqui, ele, por correspondência, ele seleciona o objeto que está no documento. Eu pego esse objeto e arrasto em cima da camada objetos 1. E agora ele está lá dentro. Ó. Veja que surgiu esse triângulozinho voltado para a direita, me indicando que há conteúdo dentro de objetos 1. Se eu clicar em cima desse triângulo, o triângulo vira para baixo e ele me mostra de maneira indentada que há um objeto subordinado a essa camada. Isso eu posso fazer com os demais. Inclusive, eu posso também selecionar todos os objetos por aqui. Ó. Clico no primeiro objeto, seguro o Shift, clico no último objeto. Ele pegou todos os objetos que estão entre esse primeiro e esse último que eu escolhi. Escolho qualquer um deles e arrasto em cima do nome da camada. Pronto, todos vieram aqui para dentro. E agora, para efeito de demonstração, eu vou criar uma nova camada, vou chamar de objetos 2 e vou criar uma sequência de objetos aqui, pequenininhos. Esse objeto, que é essa elipse.
outra elipse aqui, até passando por cima dessa reta. Vou fazer outra elipse passando em cima do retângulo, outra elipse e um polígono aqui qualquer. E vou colorizar. Estou selecionando todos os objetos segurando o Shift diretamente pelo objeto. Mais para frente, ainda dentro desse curso, vou mostrar como a gente faz colorização de objetos, mas só para ficar mais distinguível agora, vou colocar uma cor. E esses objetos que já estão selecionados, o fato de eu ter selecionado eles aqui no documento, acabam sendo representados aqui no painel de camadas também selecionado. Então eu vou pegar um deles e vou colocar em cima de objetos 2. E os objetos representados em vermelho aqui na tela agora estão dentro da pasta objetos 2. Se eu clicar aqui no triângulozinho, eu vou verificar. Bom, com a ferramenta camada, se eu escolher um dos objetos da camada objetos 1, ele acaba selecionando todos os objetos. E quando eu movimento, todos virão junto com o cursor. A mesma coisa acontece com os objetos que estão na outra camada. Todos caminham juntos. Mas eles são individualizados. Porque se eu pegar a ferramenta ponteiro, eu consigo selecionar apenas um dos objetos. Olha. Então a ferramenta camada é uma ferramenta que fornece um pouco mais de produtividade. A próxima ferramenta é a ferramenta fatia. A ferramenta fatia, ela tem finalidade de exportação. Eu posso exportar partes do que eu tenho feito no meu documento. Então, ela funciona assim, ela cria um retângulo. Então, estou usando a ferramenta aqui, estou descrevendo um retângulo, e esse retângulo fica assim, nesse tom azulado, com uma certa transparência. Ele está por cima, se você observar aqui desse objeto, ele pegou uma partezinha desse objeto. Aqui, nesse polígono, ele também pegou uma parte que fica numa cor esmaecida aqui, e a mesma coisa aconteceu com todos os objetos que ficaram por baixo desse desenho. E o que essa ferramenta faz? Ela é uma maneira de reconhecer uma região do seu documento a ser exportado. Então, quando eu salvar isso como imagem, só essa parte será salva. O retângulo em si, ele não vai aparecer na imagem resultante, mas todos os objetos que ele atingiu, vai aparecer só a parte contida dentro desse retângulo. E isso funciona a partir desse item aqui na bainha do painel de camadas. Nesse painel, tornar exportável. Você vai clicar nesse sinalzinho de mais. Aqui você vai escolher que fator de proporção você quer para a imagem que ele vai gerar. Se tiver nesse valor aqui 1 vezes, quer dizer que vai ficar exatamente do tamanho como está na arte, ou então pode ser aumentado 2 vezes, ou diminuído pela metade, ou multiplicado por 3 vezes, ou nesses outros valores como resultado. E aqui você pode, nesse campo onde está a PNG, você pode escolher em qual formato você quer fazer a exportação. Vou deixar no PNG mesmo, e aí é só clicar nesse íconezinho aqui que se chama exportar. Ele vai perguntar se é para salvar ou se meramente para abrir. Eu vou colocar só abrir, vou dar OK e olha lá. Ele trouxe como imagem só a parte onde o retângulo está. É essa a função dessa ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta de texto. Pessoal, nós vamos ver melhor essa ferramenta no último vídeo desse curso, que se chama Configuração de Texto. Mas, como nesse vídeo nós estamos vendo as principais ferramentas, texto é uma das principais ferramentas. Então eu vou mostrar de uma maneira muito básica a sua funcionalidade. Para isso eu vou deletar tudo que está aqui na tela. Okay? Então eu estou na ferramenta ponteiro, eu vou digitar Ctrl A. Quando eu faço isso, eu seleciono todos os objetos que estão na tela. E vou apertar, porque o A é de All, tudo. E aí eu vou apertar a tecla Delete. E aí foi todo mundo embora. Então a ferramenta texto funciona assim. Você meramente escolhe ela e clica em alguma posição da tela. Ele vai colocar um pequeno texto de amostra e você pode substituir o texto da maneira que você quiser. Você também pode pegar a ferramenta e já determinar uma caixa de texto. Para isso, você clica fora para perder a seleção do texto anterior, pega a ferramenta, clica e arrasta, e aí você vai ter uma caixa de texto. Pessoal, é possível
só para adiantar isso, é possível você preencher esse quadro de texto com um texto falso. Como você faria isso? Eu vou deletar isso que está aqui. É só você escrever a palavra Loren. 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 No momento que você dá espaço, ele põe um punhado de texto falso. A próxima ferramenta é a ferramenta Zoom. Você pode pegar lá por aqui. Eu vou perder a seleção. O meu cursor está dentro dessa caixa de texto. Eu vou clicar fora para ele perder a seleção. E aí eu consigo pegar o zoom aqui. Você pode usar o zoom meramente dando um clique na tela, ou você pode enquadrar a região que você quer enxergar em zoom. E você pode usar também os atalhos de teclado que são muito práticos aqui no Gravity. Funciona assim: se você segurar a tecla Ctrl e digitar o sinal de mais, você dá zoom in. E segurando o Ctrl e digitando o sinal de menos, você dá o zoom out. Mas e se você digitar Ctrl 0, você maximiza a página na tela. Se você estiver usando o Macintosh, em vez de segurar a tecla Ctrl, você segura a tecla Command. Então Command mais, Command menos e Command 0. E a última ferramenta é a ferramenta enquadramento, a mãozinha. A mãozinha serve para você navegar pelo documento. Ela tem bastante utilidade quando você está em zoom in. Então vou dar um zoom in aqui. E por acaso você quer enxergar algum outro elemento do seu trabalho sem sair desse fator de zoom. Então você clica e arrasta. Você pode usar essa ferramenta também, até de um jeito bem interessante. Você pode estar, por exemplo, na ferramenta ponteiro. E se você segurar a barra de espaço do teclado, você não precisa clicar na ferramenta mãozinha ou nessa ferramenta enquadramento. Eu vou segurar a barra de espaço. Observe que o meu cursor virou o desenho da mãozinha branca. E aí é só arrastar. Mas eu continuo na ferramenta ponteiro. Olha. Então é bem interessante os atalhos de teclado. Vou dar um Ctrl 0, sair do zoom. Então, dessa maneira, chegamos ao fim desse vídeo. Vamos agora, então, para o próximo vídeo do curso.